Em julho de 1984, Brenda Lafferty e a sua filha de apenas 15 meses, chamada Erica, estavam em seu apartamento de 2 andares no condado de Utah. O marido da Brenda, chamado Allen, estava trabalhando naquele dia a mais de 110 quilômetros de distância da casa deles. Durante o seu horário de almoço, o Allen decide ligar para Brenda porque ele estava com saudades e eles conversam brevemente antes da Brenda colocar a filha dela, Erica, na linha. A bebê então balbucia aqueles sons fofos que os bebês fazem, fazendo o Allen ganhar o dia. Mal ele sabia que essa seria a última vez que ele falaria com a sua esposa e com a sua filha. Na tarde daquele dia, elas foram brutalmente assassinadas por pessoas que eram extremamente próximas ao Allen. E a motivação do crime? Fanatismo religioso, falso profetismo e ainda uma educação distorcida pela violência. E se vocês pensam que a história acaba por aí, não acaba não. Pois, muitos anos depois, um outro crime foi ligado a esse assassinato. E, para me ajudar a contar esse caso, eu convidei o Marlon do canal Relato Criminal, que conta muito bem esses casos mais obscuros. Olá, eu sou o Marlon Viegas, do canal Relato Criminal. E hoje eu estou aqui no canal da minha grande parceira Bianca Macheso para contar para vocês esse chocante caso. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, quando terminar esse vídeo, se inscreve lá no canal do Marlon, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também aproveita para se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. O roteiro desse vídeo foi escrito com base em matérias sobre o assunto e também com trechos do livro Under the Banner of Heaven, que conta a história do caso. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é desrespeitar as vítimas e muito menos os seus familiares. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Este caso começa bem antes de 1984. Ele começa por volta de 1940, na cidade de American Fork, no estado de Utah. O estado de Utah é fortemente marcado pela presença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cerca de 70% da população da cidade são fiéis dessa denominação religiosa, e seus membros são conhecidos como Mormons. E essa religião era muito presente na cidade de American Fork, que teve sua primeira igreja fundada em 1851. Descrita como tranquila, a cidade de American Fork, em 1984, contava com cerca de 14 mil habitantes. A cidade era repleta de casas e prédios bem conservados, e seus vizinhos eram pessoas bastante unidas. E foi nessa cidade que Watson Lafferty e Claudine Jones se casaram no templo da Igreja de Jesus Cristo. Juntos, eles criaram 8 filhos, 2 meninas e 6 meninos. O filho mais velho se chamava Ron, o mais novo Allen e Dan, que era 6 anos mais novo que Ron. A família Lafferty morava em Provo, uma outra cidade do estado de Utah, onde o pai dos garotos, Watson, era conhecido por ser um famoso quiroprata. As pessoas que viam os Lafferty por fora pensavam que eles eram uma família feliz, unida e disciplinada. Mas apesar das boas aparências, o Watson era um homem muito rigoroso e disciplinador com seus filhos. Toda a raiva que ele sentia, ele passava para sua esposa, seus filhos e seus animais de estimação. Ele chegou a tirar a vida do cachorro da família usando um taco de beisebol na frente das crianças. Além das agressões físicas e psicológicas, Watson implantava na cabeça dos filhos paranoia, rebelião e fanatismo. Ele ensinou seus filhos a desconfiar da medicina tradicional e do governo federal. Em um certo dia, enquanto estava atirando com arco e flecha, Dan se machucou. E como era sábado, e o sábado é um dia considerado sagrado para os Mormons apenas para descanso, seu pai o deixou sangrando até domingo e depois o castigou. Os irmãos Ron e Dan se tornaram melhores amigos, sempre apoiando um ao outro quando entravam em brigas. Na fé dos Mormons, quando os meninos completam 19 anos, são encorajados a saírem pelo mundo para evangelizar outras pessoas, e os garotos Lafferty não foram a exceção. Em 1960, o Ron foi chamado para servir em uma missão na Flórida. Depois de servir fielmente por 2 anos, ele volta para casa e conhece uma moça chamada Diana, com quem se casa e tem o seu primeiro filho. Dan foi chamado 6 anos depois para cumprir uma missão na Escócia e lá ele conheceu a sua futura esposa Matilda.
Depois de passar 2 anos na missão, o Dan e a Matilda se casam e, em 1977, eles têm a primeira filha, chamada Rebecca. A Matilda já tinha 2 filhas de um casamento anterior e o Dan as tratava como se elas fossem filhas dele mesmo e era considerado um pai muito amoroso. O Dan, então, foi para a faculdade para ser um quiroprata igual ao seu pai e foi nessa época que os seus comportamentos e as suas crenças mudaram completamente. Esse comportamento foi estimulado a partir de vários eventos que aconteceram enquanto ele frequentava a faculdade. Ele e a Matilda administravam uma lanchonete e, junto com suas filhas, eles produziam sanduíches que o Dan iria vender futuramente no campus da faculdade. Isso foi bastante lucrativo para eles, sendo que com esses sanduíches eles conseguiam sustentar a família enquanto o Dan cursava a faculdade. Mas não demorou muito para que a Receita Federal soubesse dessa lanchonete e exigissem que eles pagassem os impostos, senão fechariam o local. E isso deixou o Dan extremamente furioso. E foi logo depois disso que o Dan se tornou anti-governo, ele revogou a sua carteira de motorista e parou de pagar os impostos. O Dan sempre se esforçou para ser semelhante a Cristo, mas esse desejo evoluiu muito e foi para um caminho completamente diferente. O Dan parou de frequentar a igreja Mormon porque ele achava que eles tinham se desviado completamente dos ensinamentos originais do livro Mormon. Ele então passou a realizar reuniões em casa, onde ele pregava o seu desprezo pelo governo depois que percebeu que eles tinham muito controle em cima das pessoas. E ao mesmo tempo, ele também pregava contra a igreja Mormon e contra os seus ensinamentos modernos. Essa reunião semanal incluía apenas homens, principalmente os irmãos Lafferty, e funcionava como uma espécie de igreja, onde eles chamaram de Escola de Profetas. Uma pessoa que participava regularmente dessas reuniões era o irmão mais novo deles, o Allen. Ele parecia concordar com as filosofias e as ideias do Dan. O Ron também começou a participar da Escola de Profetas, tornando-se um crente. Uma das ideologias escritas foram que as mulheres deveriam ficar em casa para cuidar dos filhos e serem totalmente abertas à poligamia. Até que em 1982, Allen conheceu Brenda, sua futura esposa, enquanto frequentava a faculdade. Ela nasceu em 19 de julho de 1960 e cresceu em Idaho, com 5 irmãs e um irmão. Brenda era uma mulher muito inteligente, alta e bonita, e por isso chegou a participar de alguns concursos de beleza e ficou em segundo lugar no concurso conhecido como Senhorita Idaho. Allen e Brenda se casaram em 1982, em um templo da Igreja de Jesus Cristo, pois Brenda também era mórmon. E um ano depois, eles tiveram sua primeira e única filha, Erica, uma garotinha pequena, mas muito ativa. Não demorou muito para que Allen implantasse as crenças da religião dos irmãos em sua casa. Ele então decidiu que seria melhor para Brenda que ela fosse somente dona de casa e mãe em tempo integral. Enquanto isso, na escola de profetas, Ron foi nomeado um dos líderes do grupo e afirmou ter recebido revelações de Deus. E em uma dessas revelações, ele disse que sua esposa Diana tinha sido esposa do diabo em uma vida anterior. Outra revelação, bem mais polêmica, chocou seus irmãos e os outros membros da escola. Ron apelidou de revelação de remoção, que dizia que eles eram servos do Senhor, denominados profetas, e que a vontade de Deus era que eles removessem alguns indivíduos para que o trabalho de Deus pudesse seguir em frente, pois esses indivíduos eram obstáculos no caminho do Senhor, e ele não permitiria que seu trabalho fosse interrompido. Essas pessoas eram a esposa e a filha de seu irmão Allen, Brenda e Erica, e o casal Chloe Law e Robert Stowe. Segundo Ron, Deus havia falado que queria que as mortes acontecessem o mais rápido possível, para mostrar às outras pessoas o que acontece com aqueles que lutam contra os verdadeiros profetas. E o motivo disso? A Brenda, esposa do Allen, era uma jovem muito forte e inteligente e discordava do estilo de vida que os irmãos Lafferty seguiam. Já a Chloe Law e o Robert Stowe eram vizinhos e amigos do Ron e da Diana, mas o Ron os via como traidores por fornecer apoio à esposa dele, uma vez que ela estava questionando as mudanças na crença do Ron. Essa revelação foi rejeitada por quase todos os membros da escola de profetas, exceto o Dan.
Allen, o marido da Brenda, até teve algum envolvimento com a escola de profetas, mas não se sabe se ele sabia sobre essa revelação ou não. Apenas o Dan acreditava fielmente que o Ron teve realmente essa revelação e sentia que aquilo era a vontade de Deus. Mas os dois tiveram que fechar a escola de profetas devido à falta de apoio que a revelação teve. O Ron chegou a ameaçar todos os membros do grupo antes de deixá-lo, causando preocupações e medo neles. A esposa de Ron, Diana, e a esposa do Dan, a Matilda, também não eram nada favoráveis a essas mudanças que os irmãos estavam tendo. A gota d'água para Matilda foi quando o Dan afirmou que queria se casar com a sua enteada, que na época tinha apenas 14 anos. A filha da Matilda também afirmou que o Dan abusava sexualmente dela por várias vezes. E por essas razões, o Dan acabou sendo expulso da igreja mórmon. Quando o Dan finalmente desistiu de ter a sua enteada como a sua segunda esposa, ele se casou com outra mulher, uma imigrante da Romênia. Ele tecnicamente estava praticando a poligamia, uma vez que o seu casamento estava prestes a terminar. Matilda e Diana frequentemente pediam conselhos a Brenda sobre como lidar com seus maridos, pois Brenda parecia ser o tipo de mulher que não tinha medo de enfrentar seu esposo. Ela aconselhou as duas mulheres que elas não precisavam aceitar esse novo sistema de crenças, e foi isso que causou um certo descontentamento de Ron com Brenda. Ele também culpou a cunhada de impedir Allen de estar totalmente envolvido nas ideologias deles. Por causa dos conselhos de Brenda, Diana e Matilda acabaram se separando de seus maridos, e Diana se mudou para a Flórida com os filhos. Após a separação de suas esposas, Ron e Dan decidiram fazer uma viagem juntos que durou vários meses. Nessa viagem, eles pegaram carona com dois homens, Rick e Chip, e com eles conseguiram armas brancas, armas de fogo e munições. Com esses itens, eles executariam aquele plano maligno que disseram ter vindo de Deus. Eles então se dirigiram até a casa do irmão Allen, bateram na porta, mas ninguém atendeu. Dan ficou aliviado, já que ele imaginou que aquilo fosse uma espécie de teste de fé e que eles não precisariam seguir em frente com aquilo. Então eles foram embora. Mas depois de dirigir por um quarteirão e meio, Dan disse que tinha uma sensação estranha e que precisava voltar até a casa de Allen. Aquela sensação seria uma mensagem que ele deveria cumprir aquela revelação de Deus. Eles então voltam para a casa da Brenda e batem na porta, só que dessa vez ela atende. O Dan começou perguntando para ela onde o Allen estava e ela disse que ele estava trabalhando. A Brenda sabia que isso iria acabar mal e até disse para o Dan: "Eu sei que você vai fazer algo que ninguém pode parar." Os irmãos então entram no duplex e rapidamente o Dan prende a Brenda contra o chão e ela implora para que eles não machuquem a bebê. O Ron então começa a agredir a Brenda fisicamente e com xingamentos. Ela até consegue se levantar e correr em direção à cozinha, mas o Ron a alcança e com um soco ele a desmaia. Eles então pegam um fio de aço e amarram o pescoço da Brenda, e depois o Dan vem e corta o pescoço dela utilizando uma faca. Depois disso, o Dan desce até o andar de baixo da casa, indo em direção ao quarto do bebê, e mesmo ele nunca tendo ido até lá, ele consegue acertar o caminho, então pensa que aquilo era uma mensagem de Deus. O bebê de 15 meses, a Erica, então confunde o Dan com o seu pai, porque os dois tinham o cabelo e a barba grande e as vozes eram muito semelhantes. E então o Dan diz para Erica: "Aparentemente é a vontade de Deus que você deixe este mundo. Talvez possamos conversar sobre isso mais tarde." Depois disso, ele segura a cabeça da Erica e com um golpe de faca ele quase a decapita. O Ron e o Dan então deixam o duplex e vão embora de carro junto com os dois caronas deles. Eles ainda pretendiam tirar a vida daquelas outras duas pessoas, mas eles sentiram que naquele dia já tinham feito o suficiente pelo Senhor. Allen chegou em casa do trabalho por volta das 8 horas da noite. Ele caminhou até a porta e notou que estava trancada, o que era incomum, já que nem ele nem Brenda trancavam a porta quando estavam em casa. Ele entrou em casa, chamou pela esposa e não teve resposta. Allen percebeu algumas manchas de sangue, então ele viu o corpo de Brenda deitada no chão sem vida, em volta a uma poça de sangue. Desesperado, ele desceu correndo o corredor em direção ao quarto de sua filha, e a encontrou dentro do berço, apoiada na parte de trás,
com a cabeça caída, também envolta a uma poça de sangue. Segundo o médico legista, ambas estavam vivas quando tiveram suas gargantas cortadas. Allen foi até a casa de um vizinho e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, levaram ele até uma delegacia e lá, em seu depoimento, ele disse que suspeitava que os seus irmãos Ron e Dan eram os assassinos. A polícia conseguiu coletar o testemunho de um vizinho que disse ter visto um carro estacionado na garagem de Brenda naquela manhã. O FBI conseguiu localizar o carro, mas descobriu que o veículo pertencia aos 2 homens que os irmãos tinham pegado carona durante sua viagem. Os investigadores receberam uma denúncia de que Ron e Dan estavam em um cassino, e quando os policiais chegaram lá, eles estavam comendo. Eles então foram presos e transportados para a corte de American Fork, sob a acusação de roubo agravado, 2 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de conspiração para assassinato. Dan recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ron recebeu pena de morte, pois era visto como o instigador do crime. Os criminosos naquela época podiam escolher como queriam ser executados, e Ron escolheu o pelotão de fuzilamento. Rick e Chip também foram condenados, mas eles tiveram suas penas diminuídas, pois colaboraram com as investigações. Antes de seu julgamento, Ron tentou tirar a própria vida na prisão do estado de Utah. Alega-se que isso acabou lhe causando danos mentais, e como resultado, ele passou vários meses internado no hospital de Utah para avaliações. Os advogados até tentaram apelar de sua condenação com base em seu estado mental, mas o pedido acabou sendo negado. Ron ficou no corredor da morte por anos. Sua execução estava marcada para 2020, mas em 2019, aos 78 anos de idade, ele morreu de causas naturais. Dan Lafferty está cumprindo sua sentença de prisão perpétua na prisão estadual de Utah. Ele não recebia muitos visitantes, apenas um casal de amigos que tinha feito durante a sua estadia na prisão. O nome do casal era Christy e Ben Strack, que seguiam as filosofias do Dan. Eles viraram tão amigos que o Dan chegou a cortar o seu cabelo e a sua barba e presentear para a família. Mas, mesmo parecendo amigos, o Dan manipulava o casal, dizendo que o fim do mundo estava próximo. Por isso, o Dan encorajava que o casal tirasse a própria vida, o que foi feito. Então, o casal envenena os seus 3 filhos e depois tiram as próprias vidas. Essas mortes não foram diretamente ligadas ao Dan, mas ele ganhou os créditos por ela. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, eu já fiz um vídeo aqui no canal, o caso da família Strack. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, então depois de assistir esse vídeo, assiste lá. O pai da Brenda está vivo e agradece que o Ron tenha morrido de causas naturais, para que a família dele não precise lidar com a sua execução. Ele também falou sobre a tristeza sem fim que a morte da Brenda e da Erica causaram à família. A Brenda e a Erica foram enterradas no mesmo caixão, então o bebê descansará eternamente nos braços da sua mãe. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!